Boa tarde a todas. Eu, Maria Clara, né? A Gabriela, a Júlia e a Vitória somos calouras de 2021.1 do curso de Engenharia de Controle e Automação aqui da UFSC. E hoje a gente vai entrevistar uma egressa, a Elizabeth, que se formou lá em 2005.2. E a gente vai conduzir uma entrevista, vai fazer algumas perguntas para ela. E bom, quero começar agradecendo a Elizabeth pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de pegar um tempinho dela para fazer essa entrevista, para trocar uma ideia com a gente. E, bom, a Elizabeth hoje trabalha como desenvolvedora de software numa empresa chamada Portal Telemedicina. Ela exerce cargos como gerenciamento de produto. E o resto a gente vai descobrindo aí ao longo da entrevista. Então, se a Elizabeth quiser falar alguma coisinha de suas perguntas, pode ficar bem à vontade. Queria agradecer, meninas, o convite, né? Acho muito importante as mulheres se inserindo na área de tecnologia, né? Lá atrás, no ano de 2001, quando eu entrei, eu tive o prazer de estar dividindo a sala com mais 4 meninas, mas eu sei que isso é uma raridade, né? Então, parabéns aí pelo desafio. Hoje eu sou head de produto na Portal Telemedicina e sou responsável pelos times de pesquisa e desenvolvimento. Então, não desenvolvo mais, mas já desenvolvi muito. Então, acho que podemos começar as perguntas, né? Boa tarde, eu vou fazer a primeira pergunta, então. A gente queria saber se na faculdade você fez parte de alguma atividade extra-acadêmica, como centro acadêmico, empresa júnior, PET, e em que função e o que te ajudou no mercado. Certo. Dessa parte extra, né, eu fiz PET, eu fiz um curso de empreendedorismo, né, então você aprender a se vender é muito importante, né, por mais que a gente tenha o conhecimento técnico, você aprender como falar com as pessoas, discursar, falar sobre empresa, né? Quando você quer vender alguma coisa, você precisa ter essa desenvoltura. Então, foi uma coisa que me ajudou desde o início. E depois, logo em seguida, no segundo semestre, eu já comecei Bolsa CNPq, que também me ajudou muito, né? Porque quando eu fui mais para frente tentar um estágio no mercado, eu já tinha experiência, já tinha 2 anos de desenvolvimento na época. Então, eu vou fazer a próxima pergunta. Durante a sua graduação, surgiram oportunidades de intercâmbio ou algum estágio no exterior? E, se sim, por quais motivos você resolveu considerá-las ou não, né? Perfeito. Recebi sim. Eu recebi uma vaga na SAP, na Alemanha. Eu cheguei até a começar a estudar alemão, tudo, para ir para essa vaga. Só que eu tive que pagar boa parte das minhas coisas da faculdade, né? Eu não estava na casa dos meus pais, eu morava de aluguel, não tinha nem máquina de lavar, era bem complicado. Então, para pagar, a minha mãe pagava o aluguel e eu tinha que pagar as demais contas da casa. Então, desde o início eu tive que trabalhar e quando veio a oportunidade da SAP, o valor eu não ia conseguir me manter. Então, por isso eu optei por não ir na época, né? Talvez tenha sido diferente, né? O meu desenrolar aí da faculdade. Eu tenho vários amigos que foram, né, para fora, e é uma experiência importante se você tiver a oportunidade. Para mim não deu naquela época, mas quem sabe um dia não volto para fora, não vou para fora. Que interessante. Uma pena, né? Mas muito legal. Vou fazer mais uma pergunta, então. Sobre os estágios, né? Se você chegou a fazer algum estágio ainda obrigatório, se sim, como foi, né? Tipo, a tua experiência, se te ajudou mais futuramente também na tua carreira. Então, eu trabalhei desde o início da faculdade, né? Então, desde o final do primeiro semestre, início do segundo semestre, eu já comecei a trabalhar. Então, fui trabalhar com desenvolvimento de software e isso me ajudou muito, né? Porque até na graduação mesmo ele foi importante, porque quando chegou nas disciplinas de desenvolvimento, eu já tinha um pouco disso, né? De como desenvolver, do raciocínio lógico, da questão do algoritmo, de como desenvolver isso. E depois, isso também me ajudou, tanto em outros estágios, né? Porque o CNPq era 2 anos, eu não sei se ainda tem essa questão de restrição. Eu tive que buscar um outro estágio, fui trabalhar com corte a laser. E depois, quando eu saí para pegar o PFC,
também me ajudou muito, porque eu já tinha conhecimento de desenvolvimento e também para aplicação, né, do que eu ia desenvolver dentro da empresa, me ajudou muito. Isso, Madeleine, sim. Tipo, tu acha que tu ter feito daí o técnico te ajudou muito nisso? Porque, por exemplo, eu não tenho muito conhecimento ainda nisso, né? Então, por exemplo, para eu pegar já um trabalho, um estágio dessa forma, eu acho que eu não conseguiria por nunca ter tido esse contato, né? Então, tipo, o técnico te ajudou bastante nisso, para tu já conseguir antes mesmo de ter essas matérias? O curso técnico, você diz? Isso. O curso técnico eu fiz eletrotécnica, né? Que é o mesmo curso que a Vitória fez. Então, a gente não tem desenvolvimento de software, né? A gente vai ter, claro, um entendimento técnico das coisas que, claro, me ajudou em várias disciplinas, né? Lá na frente, quando vocês fizerem uma disciplina que é de elétrica, né? Que vai falar lá sobre motores, não sei o que, né? Fluidos, essas coisas a gente estuda um pouco na eletrotécnica. Mas não precisa disso, isso não é pré-requisito para você fazer nenhuma disciplina ou para entrar num estágio. Estágio, se você tem interesse de desenvolver, é importante você procurar algum curso para desenvolver. Hoje na internet tem milhões de cursos, a maioria deles gratuitas, né? Então o que não falta é curso para isso. Claro que se você puder ingressar num estágio, para você se forçar a fazer as atividades do estágio, você ter o compromisso de entregar as coisas, isso também é importante, né? O senso de urgência, qualidade, já começar com isso desde cedo. Obrigada. Eu queria perguntar se em qual semestre que tu começou a fazer estágio e também, porque se for cedo, se tu acha que tu ter o diploma do ensino técnico ajudou a conseguir. Também eu queria saber se foi remunerado. Sim, foi no segundo semestre que eu comecei, já foi remunerado sim, né? Eu precisava para mim continuar na faculdade, para mim pagar minhas contas, então desde o início era bem pouquinho, eu lembro. Dava maior trabalho, mas valeu muito a pena. Entendi. Então você fez o estágio. Desculpa, Maria Clara, deixa eu só te responder mais uma questãozinha. Eu precisei fazer isso porque eu precisava pagar minhas contas. Isso talvez não seja a realidade de vocês. Se essa não é a realidade de vocês, o primeiro foco é ter uma boa nota. Hoje, quando eu contrato pessoas, né, que estão saindo da faculdade, que vêm fazer TCC comigo, ou que estão fazendo estágio comigo, que eu tenho algumas pessoas da automação, eu adoro pessoas da automação, o que eu olho são as notas. Então, ter boas notas é a primeira coisa. Segunda coisa, o inglês. Se o seu inglês não tá bom, vá atrás do inglês. Aí o terceiro seria o estágio, se a gente for colocar em ordem. Nossa, que legal saber disso. Inclusive, era uma das perguntas ali, acho que a próxima até. A gente ia perguntar se tu tinha alguma dica, alguma coisa que tu fez e que tu gostaria de fazer diferente, alguma coisa que você gostaria de passar. Mas isso é muito interessante, que inclusive era uma dúvida minha, se era interessante focar mais nas notas para ter um bom índice acadêmico, ou já procurar em um estágio logo no início. Mas eu acho que ficou bem claro com o que você disse, muito legal saber. Eu acho que já pode ir ali para a pergunta 5, que a 4 já... A próxima pergunta que a gente queria saber é se você acha que o engenheiro de controle e automação formado na UFSC está pronto para enfrentar o mercado de trabalho, ou acredita que é necessário complementar o conhecimento em alguma área diferente? Perfeito. O curso de automação, ele vai te dar a base para você fazer qualquer coisa na sua vida. Trabalhando com área técnica ou não, né? Eles nos ensinam a gente resolver qualquer tipo de problema. Só preciso ter um tempo para me aprimorar naquela área, se for necessário. Então, durante o curso, aproveitem ao máximo, né, dessas disciplinas. Nem tudo que vocês vão estudar ali vocês vão utilizar, porque depende muito para que área vocês vão trabalhar. A Gabriela, por exemplo, ela está falando mais de uma área de robótica, talvez algo mais hardware. Eu cheguei a trabalhar com hardware, mas eu conheço pessoas que estudaram comigo que nunca botaram no hardware. Pode ser questão de interesse de cada um. Quando a gente fala de estudo, hoje a gente já está numa realidade diferente de eu não vou me formar, botar lá o diploma na parede e nunca mais vou estudar. Não, a gente é para sempre. A tecnologia está mudando muito, né? Então precisa estar de olho na tecnologia, precisa estar fazendo novos cursos, precisa estar avançando, porque o tempo todo está mudando.
gente queria saber um pouco também sobre qual foi a sua trajetória após sair da faculdade. O que levou você a trabalhar com desenvolvimento de software e atualmente optar pela área da telemedicina, que é a qual você trabalha? Então, eu gostaria de ter feito medicina, na verdade, né? Então, só que daí minha mãe disse, não, precisa fazer um curso técnico, porque você vai ter que pagar as coisas da sua faculdade, que a mãe não vai conseguir bancar, né? Então, assim, mãe, me ajuda a encontrar um curso de enfermagem, então, técnica em enfermagem, alguma coisa assim. E ela me conseguiu um curso de eletrotécnica, né? Mas tudo bem, fomos lá, fui, melhor da turma, negócio, né? Tipo, fantástico. E aí acabei seguindo na área técnica, indo para engenharia. Saindo da faculdade, né, eu fiz o TCC numa empresa chamada Digitro, aí em Floripa. Eu optei por ficar em Florianópolis porque eu queria fazer mestrado na UFSC, né, que eu dei um tempo ali, 2 anos depois de formada para fazer o mestrado. Trabalhei nessa empresa durante 12 anos, então comecei desenvolvendo software lá. Depois fui para a parte de gerência de projeto e gerência de produto. Quando eu saí da empresa, eu estava com 12 produtos, né? Um dos produtos que eu trabalhei, ele ficou famoso naquele filme Tropa de Elite, não sei se vocês assistiram, que é o Guardião, né? Que a gente fazia interceptação internet, telefônica e financeira. Então já era um negócio do tipo, nossa, a gente pega bandidos, né? A gente está salvando o mundo, era muito legal. Até que o CEO da empresa que eu trabalho hoje, o Rafael, me convidou para cuidar dos produtos da Portal. Assim, não, eu preciso de alguém como você para cuidar dos produtos da Portal. E daí foi onde eu linkei com a medicina, que era lá de trás, né? Porque quando você começa a ver as disciplinas de controle, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, a gente consegue ver assim, nossa, a gente pode ajudar muito na área médica. Essa vertical, ela ainda está muito longe, tecnicamente, do que a gente consegue fazer. Não os equipamentos são muito bons, mas a gente pensar que até o início da pandemia a gente não tinha uma teleconsulta, né? Não tinha uma consulta médico-paciente, é quase absurdo, né? A tecnologia toda estava aí pronta para isso. Então, foi uma virada bem grande. Eu saí de uma empresa consolidada no mercado, mais de 40 anos, para uma startup de 4. Meu pai queria me matar. Mas eu acreditei na empresa desde o início e acredito muito que a gente pode mudar o mundo. E quando eu vejo os números durante a pandemia, a gente conseguir entregar um exame de ECG, que é aqueles eletrodos do coração, né? A gente conseguir entregar um exame desse em 3 minutos e conseguir reduzir a mortalidade de 45% em um município aqui no interior de São Paulo, isso me alegra, né? Eu sei que tudo que eu estudei, hoje eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo levar a qualidade, saúde de qualidade para as pessoas, que é o que a gente busca. Nossa, muito interessante como você conseguiu juntar uma área que você sonhava lá atrás e com a engenharia, né? Porque acho que não é uma coisa tão difundida assim. Pegar conhecimentos de engenharia para aplicar na área médica, para ajudar com a saúde pública. E agora, nessa pandemia, a gente vê, né, como é importante o trabalho que vocês fazem no enfrentamento de criar novas tecnologias. Inclusive eu estava olhando, né, o seu LinkedIn e a gente estava já com essa ideia de perguntar para ti sobre esse trabalho que tu faz na pandemia, porque é muito interessante, e ainda mais sabendo que tu queria fazer medicina, né? Como é que a vida é. Muito legal. Então, a gente já desenvolvia IA para identificação de patologias em exames, né? Então, raio-x de tórax, por exemplo. Então, quando começou a pandemia, a gente adaptou esse modelo para detecção de Covid. Então, hoje eu tenho várias clínicas que são clientes da Portal, esse modelo rodando, e já aconteceu algumas vezes, né, da pessoa ir à clínica para fazer um exame trabalhista, né, porque, eu opero uma máquina, um guindaste, por exemplo. Eu tenho que, de tempos em tempos, fazer um ECG, que é aqueles dos eletrodos da cabeça, o EEG da cabeça, o ECG, que é do coração, e um raio-x de tórax. E no raio-x de tórax, às vezes eu pego que a pessoa está com acometimento significativo pulmonar, ou seja, ela está com Covid assintomática. Então, quando ela te sentir, ela já vai estar muito grave.
E isso, né, adianta o tratamento, eu consigo isolar aquela pessoa, não leva o Covid para as outras pessoas dentro da empresa. É muito, muito legal. Aproveitando um pouco essa pergunta, eu não sei se quando você fez a graduação tinha essas optativas, mas atualmente tem umas optativas na área médica. Você acha que você chegou a fazer? Ou... Na minha época não tinha, né? E, então eu não fiz. Eu fiz algumas coisas de matemática, de física, né? Alguns estudos extras, assim. Recomendo, né? Na época acho que tinha só petróleo, se eu não me engano. E não era uma área que eu queria trabalhar, então eu não optei por não ir nessa direção. Mas eu acho extremamente interessante, porque é um mercado que vai crescer muito, né? Se você olhar agora para as health techs, elas estão bombando no mercado, né? E elas têm uma área gigantesca para crescer ainda. Tem muita coisa para crescer. Agora é 7, né? Só para eu ter certeza. Sobre como foi a tua experiência no mercado de trabalho aqui em Florianópolis, né? Se sentisse dificuldade no mercado em conseguir emprego e se acha que aqui as oportunidades estão crescendo, tipo, mais para fora, assim, no Brasil mesmo, né? Como que tu acha isso? Legal. A pandemia mudou muita coisa, né? A gente conseguiu evoluir aí 10 anos em um ano, né? A gente não teria tanta flexibilidade. Hoje eu tenho pessoas em qualquer lugar do Brasil, né? Eu tenho pessoas em todos os estados, praticamente, desenvolvendo nos meus times. Então, não se restringe só ao mercado de Florianópolis, né? E volta a questão do idioma, não precisa nem ser o nosso país, pode ser fora, né? E Florianópolis, ele é considerado hoje o Vale do Silício brasileiro, né? O que mais tem é startup, o que mais tem é oportunidade, o que mais tem é vaga, dos mais diferentes tipos de ramos. Então, escolher a área que você tem interesse, o tipo de coisa que você tem interesse e fazer. Claro que se for algo mais relacionado a hardware, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, porque dentro da ilha a gente tem poucas opções, né? Mas ainda tem opções. Eu queria só comentar uma pergunta, que eu não sei se tu já imaginava se tu ia conseguir, tipo, convergir a medicina com a engenharia, mas se desde o início tu meio que imaginava uma área que tu estava seguindo no estágio, ou se tu, tipo, já pensou em ir para uma área acadêmica, já pensou em ir para outras áreas, ou se tu foi meio seguindo realmente o estágio, ou pensando realmente que dava para convergir isso, sabe? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Então, eu sempre quis mercado de trabalho, não queria área acadêmica, né? Por mais que eu queria fazer o meu mestrado por causa da evolução técnica, né? Então as disciplinas eu fiz na automação também, né? Então as disciplinas da automação, elas são muito boas, né? É muito difícil, algoritmos é muito difícil, mas é muito legal. É muito legal. Né? A pessoa que gosta de desenvolver tem que fazer algoritmos, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, mas acho que sim, era mais realmente essa parte, se tu já imaginava outra coisa e tal, mas mais de empresas mesmo, então, respondeu assim. Obrigada. E daí tu fez o mestrado, por exemplo, tu estava numa empresa e surgiu alguma necessidade, alguma coisa, e tu procurou fazer o mestrado já focando naquele problema que tu ia resolver na empresa, ou foi um negócio mais livre, assim? Não foi. E talvez esse tenha sido um dos problemas, né, para mim finalizar o mestrado, porque eu não completei o mestrado. Eu terminei todas as disciplinas e quando eu terminei as disciplinas eu estava mudando para gestão. Então aquele cunho técnico deixou de fazer sentido para mim. Então foi até uma decisão muito difícil na época de ter finalizado, né, parado o mestrado. Mas eu acho que na época foi uma decisão acertada, porque não fazia mais muito sentido para a direção de carreira que eu estava tomando. Entendi. Legal. Eu queria aproveitar e te fazer mais uma pergunta sobre isso, que eu, como você, também tenho interesse, você tinha, no caso, também tem interesse em trabalhar no mercado, assim, não tem interesse em trabalhar na área acadêmica, nada. Aí eu queria te perguntar nesse sentido, porque tu comentou ali uma coisa de aprender idiomas, se tu acha que é importante para trabalhar nessa área, não só para, caso eu queira sair do país, que eu não sei ainda se é muito uma coisa que eu tenho interesse, mas também para ficar aqui, ser contratado por empresas, assim. O inglês é extremamente importante para qualquer lugar que você vá,
tanto dentro do país quanto fora, porque quando você olha, por exemplo, a Portal, por exemplo, um dos nossos maiores parceiros é o Google, né? Toda semana eu tô com um time do Google junto com a gente, ou de produto, ou de tecnologia, pra gente discutir coisa. E idioma que a gente fala? Inglês, né? Então, é extremamente necessário. E também, quando a gente vai estudar coisas novas, muitos dos cursos, principalmente os de ponta, eles estão em inglês. Você não vai encontrar em português. Então, isso também faz diferença. Eu queria saber algum além do inglês também, assim, se tu acha que tem algum que é legal aprender, que vai talvez ajudar. Então, aí depende muito do teu interesse, porque assim, eu tenho colegas que estudaram alemão, né, eu mesmo comecei alemão lá atrás, porque eu tinha interesse de ir para a Alemanha, para SAP. Eu tenho amigos que estudaram francês, que tinham interesse de ir para a França e tal, mas lembra que esses países são mais restritos, né? O espanhol eu tenho mais opções de países, mas o espanhol é o país que eu quero ir, ou a área de interesse que eu quero ir, ou é o mercado que é mais forte naquela área que eu quero ir. É isso que você tem que avaliar. Entendi, obrigada. Aí a próxima pergunta... acho que não é minha, na verdade, desculpa. É a minha pergunta, mas antes de entrar nela, eu queria te perguntar como é que foi a questão do inglês pra ti? Tu já dominava antes de entrar na faculdade? Quando tu fez teus primeiros estágios, já foi uma coisa que era importante tu ter? Como é que foi isso? Não tinha. Passei muito trabalho na minha vida. Né? Não acho ainda que também isso tem tanto de brasileiro como de mulher, né? A gente acha que a gente nunca está pronta. Então eu olho para o meu inglês e acho assim, não, ainda tem que estudar, ainda tem que fazer intercâmbio de novo, já fiz tal. Mas na época da faculdade me deu muito trabalho no mestrado, mais ainda, porque muitos dos materiais são em inglês, né? Então, se puder investir numa coisa além da faculdade, é o idioma, o inglês. Entendi. Então, ali a próxima pergunta, a gente separou mais uma pergunta da questão salarial, né? A gente queria saber mais ou menos como é que é a remuneração desses cargos que tu já teve, né? Ou em cargos semelhantes ao seu nas empresas, e o que a gente pode esperar nesse quesito depois que a gente se formar e depois que passar um tempo que a gente já tiver mais experiência. Legal. Como engenheiras, existe um piso salarial, né, que é feito pela nossa categoria. Quando eu entrei no mercado de trabalho, ainda se aplicava isso, engenheiro se paga piso salarial. Hoje você já não vê mais isso no mercado, isso não existe mais. Você vai entrar num nível de salário de desenvolvedor de software, se você for desenvolver, né, por exemplo, para depois galgar e ir aumentando esse salário. Né? Não é algo mais tão direto, porque o mercado tem bem mais pessoas agora no mercado, né? Existem mais possibilidades, então acaba que ele é um pouco menos. E acho que tem até agora uma discussão rolando, né, do presidente que quer acabar com o piso salarial. Eu não li direito sobre, mas eu já ouvi algumas coisas assim na internet, algumas discussões a respeito disso. E fica um pouco... Em contraponto, se a gente olhar, beleza. Eu não sei se... Eu não li sobre isso, né? Então não consigo opinar sobre essa parte. Mas quando a gente fala, por exemplo, da pandemia, onde eu posso ter pessoas de qualquer lugar do país, né? Isso subiu um pouco o salário. Porque você olha, antes, né? São Paulo tinha um salário muito maior do que Florianópolis, por exemplo. Mas agora, como eu posso trabalhar em qualquer lugar, isso tende a levar um pouquinho mais para cima. Aumenta a concorrência também, né? Isso, exatamente. O mercado está muito aquecido, né? Com o fato da gente ter ido para a internet, ter ficado em casa, home office, o mercado de desenvolvimento ele está muito aquecido. Ok. Oi, antes de ir para a próxima pergunta, eu queria ainda fazer uma sobre o seu mestrado e sobre essa coisa do mercado também.
eu queria saber se essas pós-graduações, assim, mestrado e tal, se faz bastante diferença, assim, sabe? Quando tu tá procurando, talvez, emprego em empresa, essas coisas assim. É bem direta, né? Se eu tenho duas pessoas, uma tem mestrado e outra não tem, eu vou dar preferência para quem tem mestrado. Independente da área Mas, do mestrado. Só que também eu não vou te pagar mais por isso. Isso não eu, tá? O mercado. Sim. Entendi. Aí, tudo bem. A próxima pergunta é sobre se você enfrentou, durante a sua graduação no mercado de trabalho, alguma dificuldade ou preconceito por ser uma mulher atuando em uma área ainda predominantemente masculina. Direto. Meu primeiro dia de aula de eletrotécnica, a professora olhou pra mim e perguntou: o que você tá fazendo aqui? Você não vai subir num poste arrumar um transformador? Eu assim, vou. Se eu tiver que subir num poste para arrumar um transformador, eu vou sim. Né? E graduação já um pouco mais tranquilo, vai. Mercado de trabalho, quando eu entrei na Digitur, a gente era a área de desenvolvimento, né, de telecomunicações. Eram 8 homens, todos eles mais velhos e já com pelo menos 10 anos de empresa. Imagina a estagiária chegando. Eu sofri muito. Eu tinha que, assim, tinha um problema no software, eu tinha que ir de mesa em mesa pedindo para a pessoa olhar se o log, né, tava com problema, se era naquele pedaço, naquela camada, para daí poder ir adiante. Só que em compensação, o que eu fui fazendo? Eu fui aprendendo todos os logs, né? Aí mais pra frente, por que veio a gestão? Porque quando precisava de alguém que entendesse do todo, visão sistêmica, eu entendia. Né? Então, uns e bons. Mas sim, a gente passa até hoje, né? Vocês vão passar também. A gente ainda vive numa sociedade que ainda é muito patriarcal. A gente ainda tem que estudar mais para poder ganhar menos, mas as coisas estão mudando e depende da gente mudar as coisas também. Hoje eu dou muita oportunidade para as mulheres na área da tecnologia. Eu sei que a gente acaba estudando mais, né? Então eu trago muito, mas também não exijo mais nem menos. Eu exijo o que eu exigiria daquele profissional, que é o que eu preciso. Eu acho que quando tu falou ali que quando você entrou no curso tinham 5 meninas com você, e agora, depois de mais de 15 anos, se manteve praticamente o mesmo. A gente entrou com 4 meninas, né? Isso mostra que, tipo, se tá tendo mudança é muito lenta. Por exemplo, a minha mãe também fez engenharia elétrica e a mesma coisa. Tinha 3 meninas na turma, então a gente às vezes acha que está mudando, mas quando a gente olha para essas graduações que são mais tecnológicas e mais na área de exatas, tudo bem que algumas engenharias já tem bastante mulher, já é mais de metade, mas nessa área em específica, acho que da eletrônica, da programação, eu acho que ainda é bastante difícil encontrar meninas. Mas está crescendo bastante. Eu vejo isso pelo reflexo que eu vejo na empresa. Porque quando eu entrei, a minha área não tinha nenhuma mulher. Hoje eu tenho no meu time da automação 5 meninas. Que só da automação. Né? Então já está aumentando. Né? Eu acho que isso das mulheres como você que já chegaram aonde que tinham que chegar, dar esse reconhecimento para as novas, eu acho que isso é importante também. Porque... Não cheguei onde tinha que chegar, não, ainda vou muito longe. Com certeza, mas já exerce ali o cargo de chefia, já tá naquele lugar que antes nem poderia estar, talvez. E tu conseguiu, e daí agora dar oportunidade para novas meninas é muito importante, muito legal. Legal. Acho que só falta a última, né? Então, a última pergunta que a gente gostaria de fazer é se você teria alguma dica para alguém recém-formado que queira seguir na mesma área que você para se dar bem.
Legal. Uma coisa que a automação não ensina é a questão do contato humano, né? Da relação humana, inteligência emocional, contato com as pessoas, se aprender como cada pessoa trabalha, como cada pessoa é motivada. Então, uma coisa que não é da automação, mas que vai fazer muita diferença na vida de vocês, não é só o trabalho, é aprender a se relacionar muito bem com as pessoas. Gostei bastante dessa dica, achei bem importante, realmente. É tal das soft skills, né, que o pessoal fala bastante. Não é só o conhecimento técnico, mas é tu saber se comportar como pessoa e entender o outro, né? Acaba não sendo... Tu pode ser um ótimo profissional, mas tu tem que ser uma boa pessoa também, né? Tipo, aquilo vai fazer diferença até na tua vida profissional. Eu que imagino, pelo menos. Quando a gente contrata na Portal, a primeira camada de contratação é o que a gente chama de entrevista cultural. Eu identifico se as pessoas têm a cultura da empresa. Por que eu faço isso primeiro? Porque é mais fácil ensinar alguém tecnicamente do que ensinar a cultura. Interessante. Então acho que era isso. Não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta ou algum comentário. Acho que ficou bem claro, inclusive. Quero agradecer, Elizabeth. Muito obrigada mesmo por vir aqui. A gente gostou muito de te entrevistar. Eu pessoalmente achei meio simpático, assim, tipo, realmente tu faz isso, sabe? É uma boa pessoa realmente, além de toda a tua formação e tal. Queria muito te agradecer por isso. Não sei se a Maria queria falar alguma coisa. Não, queria agradecer também. Que desmutou. Isso, e muito legal compartilhar, saber da tua história, né? Obrigada pelas dicas. E é isso, temos muita luta pela frente, mas com certeza vamos nos espelhar em você. E é isso, né? Muito obrigada. Obrigada. Agradecer. Obrigada. Perguntar, inclusive, se tem mais alguma coisa que tu queria comentar com a gente. Alguma coisa que a gente deixou de abordar nas perguntas que tu acharia interessante? Não me vem nada em mente agora, né? Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez. Muito gostoso falar com vocês. Vocês estão numa época muito gostosa agora, que é a época da faculdade. Aproveitem muito, estudem muito, mas também aproveitem, vão à praia, né? Vai no barzinho e tal. Isso é algo que faz parte da formação da gente, então aproveitem demais esse momento. Eu estou no grupo das meninas da automação, então vocês conseguem meu celular lá, se vocês precisarem de alguma coisa, é só me mandar mensagem, não tem problema nenhum. E quem sabe mais pra frente, alguma de vocês não vem trabalhar comigo na Portal. Quem sabe? Muito obrigada.